Neste vídeo vou-vos falar sobre firewalls, fazer uma pequena introdução às firewalls. O que é uma firewall? Basicamente é um sistema desenhado para prevenir acessos não autorizados de ou para uma rede privada. As firewalls podem ser implementadas em hardware ou software, ou uma combinação de ambas, que é a situação mais comum. E tem como função prevenir acessos não autorizados a partir da internet a redes privadas que estão ligadas à internet. Também podem servir para fazer a separação entre duas redes internas. Por exemplo, uma rede no caso de uma escola, uma rede de alunos à rede administrativa dessa mesma escola. Todo o tráfego que entra ou sai para a internet tem que passar obrigatoriamente através da firewall. Esta tem como função examinar todos os pacotes e bloquear aqueles que não estão de acordo com a política de segurança definida para essa rede. Todo o tráfego que entra ou sai só pode passar através da firewall, e isto vai ser feito bloqueando fisicamente todos os outros acessos à rede privada, excepto obviamente pela firewall. Apenas o tráfego autorizado, definido na política de segurança, é que pode passar pela firewall, e esta deve ser imune aos ataques, senão há o risco de se poder contornar as regras nela definidas. Existem várias técnicas de controlo para definir o que é que pode e o que é que não pode passar. Primeiro, por serviço, o tráfego é filtrado com base nos portos e nos endereços IP de origem e destino. Pode ainda usar um proxy que reconhece a sintaxe dos comandos. Por direção, e neste caso podemos permitir que um determinado protocolo, por exemplo, o HTTP, saia da nossa máquina ou saia da nossa rede para outra rede sem problemas nenhuns, mas se vier de outra rede para a nossa, nós podemos impedir esse mesmo tráfego. Pode ser feita a filtragem ainda por utilizador, o que significa que podemos dar acesso a determinados serviços a um determinado utilizador e não a outros. Isto implica haver alguma forma de autenticação. É muito comum nas firewalls de sistemas operativos, como o caso do Windows, ou no caso do Linux também existe. É menos comum nas firewalls das redes, embora nos proxies isso seja relativamente comum. E ainda por comportamento, em que basicamente vai analisar a forma como um determinado serviço é usado, por exemplo, para filtrar vírus ou spam. Embora as firewalls sejam um elemento extremamente importante na segurança de uma rede, elas não protegem tudo, ou seja, são um dispositivo de segurança de periferia. Os ataques que não passam pela firewall, obviamente, não podem ser prevenidos através de uma firewall. E é preciso ter em conta que cerca de 70% dos ataques têm origem dentro das próprias redes privadas. Logo, esse tipo de ataques não são evitáveis com uma firewall. Vírus e outro tipo de malware que já exista dentro da rede, ou mesmo através da rede, principalmente se for feito através de canais cifrados, não são possíveis de ser evitados através de uma firewall. Se houverem serviços com vulnerabilidades, esses serviços vão estar na mesma sujeitos a problemas de segurança, mesmo que estejam a ser monitorizados por uma firewall. Ou seja, a firewall é um elemento importante, mas não é um remédio para todos os males. Existem três tipos de firewalls: filtragem de pacotes, e dentro desta categoria podemos subdividi-las em filtragem de pacotes sem estado ou com estado, gateway de aplicações, mais conhecidos por proxies, e gateway de circuitos. Filtragem de pacotes. Basicamente vai aplicar um conjunto de regras, filtrando todos os pacotes e depois, consoante o que estiver definido nessa regra, vai reencaminhá-los ou aceitá-los. Aplica as regras de filtragem a todos os pacotes e depois vai aceitar esses pacotes, reencaminhando-os ao processo que os vai receber ou rejeitando-os, conforme aquilo que estiver definido na regra. As regras estão aplicadas ao tráfego de entrada e de saída. E essas regras vão ser baseadas na informação que está contida no cabeçalho do próprio pacote. Os endereços IP de origem e destino, o protocolo, TCP, UDP, CMP, etc. Os portos de origem e destino, que basicamente são os que definem os serviços que nós vamos querer deixar passar, e inclusive por interface de rede. Se tivermos uma firewall com mais do que uma interface de rede, podemos dizer esta regra aplica-se a esta interface.
As regras vão ser aplicadas pela mesma ordem com que são introduzidas, e isto é um aspecto muito importante porque, em algumas situações, a alteração da ordem das regras vai alterar o comportamento dessa mesma firewall. Quando uma regra se aplica a um determinado pacote, essa regra vai ser evocada, e essa regra pode dizer para aceitar ou rejeitar esse pacote. As regras seguintes àquela que foi igualada já não vão ser verificadas. E isto é um aspecto muito importante que as pessoas às vezes esquecem. Se houver um pacote que igualou uma determinada regra, a regra que vem a seguir já não vai ser aplicada. Se o pacote não iguala a nenhuma das regras existentes, é aplicada uma ação que foi pré-definida. E basicamente temos duas abordagens possíveis. Tudo o que não for explicitamente permitido é negado, tudo o que não for explicitamente negado é permitido. Estas duas metodologias são duas abordagens completamente opostas. Numa delas, o administrador diz: eu vou permitir tudo, e quando detecta situações pontuais que quer negar, vai apenas dizer ou explicitar essas situações que vão ser negadas. Esta é a configuração que dá menos trabalho do ponto de vista da administração, mas também é aquela que dá menos garantias de segurança. Outro tipo de abordagem que dá um pouco mais trabalho ao administrador da rede, mas que é mais segura, basicamente o administrador começa por negar tudo. E depois de negar todo o tráfego, vai dizer explicitamente qual é que quer que seja permitido. Este é o tipo de configurações mais típico nas firewalls. Dentro das firewalls de filtragem de pacotes, a principal vantagem é o desempenho, uma vez que toda a informação para decidir se um determinado pacote é aceito ou rejeitado está no cabeçalho desse mesmo pacote. Como principais desvantagens, não examinam a informação que está contida nas camadas superiores à de transporte, neste caso na camada de aplicação, e logo a informação contida no registro está limitada à informação do cabeçalho. A maioria destas firewalls não suportam a autenticação de utilizadores, embora já existam algumas exceções. Este tipo de firewalls tem dificuldade em detectar ataques por IP spoofing, e uma das principais desvantagens para os utilizadores deste tipo de firewalls é que é relativamente fácil cometer erros de configuração. No outro tipo de firewalls temos os gateways de aplicações, ou também conhecidos por proxies, em que basicamente proxy significa procurador, alguém que faz uma ação em nosso nome. Ou seja, o utilizador vai ligar-se ao proxy, o proxy vai analisar o conteúdo dessa ligação e depois, se estiver de acordo com a política definida para esse proxy, vai reencaminhar essa informação para o serviço que o utilizador pretende aceder. Ora, neste processo, o proxy consegue monitorizar toda a informação, desde o cabeçalho do pacote até à parte do campo de dados do protocolo de aplicação. O proxy também vai conhecer o protocolo da camada de aplicação, ou seja, vai permitir limitar o uso de alguns comandos desses protocolos. Imaginem o proxy, por exemplo, para o protocolo de envio de e-mails, do SMTP, e podemos limitar o uso de alguns comandos, por exemplo, que permitem a listagem dos utilizadores registados naquele servidor de e-mail. A principal vantagem deste tipo de firewalls é que são mais fáceis de configurar sem enganos, são considerados mais seguros porque conseguem monitorizar os pacotes também na camada de aplicação, e os registros no sistema vão conter mais informação também por causa disso. Como principal desvantagem está o desempenho. Todo o tipo de tráfego de entrada e de saída tem que ser monitorizado até ao nível da aplicação, e por isso são mais lentas e podendo mesmo ser um ponto de engarrafamento. Por outro lado, temos os gateways de circuitos, que são o meio termo entre as firewalls de filtragem de pacotes e gateways de aplicação. Ou seja, continua a ser necessário duas ligações, uma do utilizador à firewall e da firewall ao serviço que se pretende aceder. No entanto, só é analisado o primeiro pacote, ou seja, só o primeiro pacote é que vai verificar se está de acordo com as regras. Todos os pacotes seguintes vão ser, se o primeiro for permitido, vão ser automaticamente permitidos também. E a segurança, basicamente, reside na especificação de quais é que são os circuitos permitidos ou não. Esta solução é emprega quando existe confiança nos utilizadores da rede privada. E isto é a razão pela qual este tipo de firewall está a cair em desuso.
Um exemplo deste tipo de firewalls é o SOCKS. Se já alguma vez fizeram configuração de proxies, por exemplo, no browser do Firefox, verificam que existem, além do proxy normal, existe lá a opção de configuração do SOCKS. Nas configurações típicas de uma rede, é normal usar mais do que um tipo de firewall para podermos tirar partido das vantagens de cada uma delas. Temos então aqui um exemplo de configuração. Esta configuração é a configuração chamada de DMZ, Zona Desmilitarizada, que é esta aqui ao meio, onde todos os serviços importantes da rede vão estar localizados, é a zona administrada pelos responsáveis da rede, e depois tem duas firewalls de filtragem de pacotes, uma à saída para a internet e outra aqui à entrada para a rede privada. Esta vai ter como função filtrar os pacotes que vêm da DMZ para a internet e da internet para a DMZ, e esta aqui, firewall interna, vai filtrar os pacotes que vêm dos utilizadores para a DMZ. E desta forma nunca é permitido um acesso direto de uma rede privada para a internet, nem da internet para a rede privada, mesmo nos serviços que estão permitidos. O que significa que obrigatoriamente todos os pacotes vão ter que passar pelos servidores da DMZ.